falar de um assunto muito sério. Você sabe que às vezes a gente tem aquela péssima mania da gente julgar as pessoas e as atitudes sem saber direito o que aconteceu. Falo isso porque quando a gente vê, principalmente, quando a gente fica sabendo de casos de pais que acabaram dando os seus filhos, a gente julga, que fala assim, como pode um pai e uma mãe dar seu filho? Mas ninguém sabe o que esse pai ou que essa mãe estão passando, né, nesse momento. Com certeza, Kátia, a gente tem uma história que vai bem disso. Da gente olhar de fora, achar que sabe muito, apontar o dedo. Quando você entra na história, você percebe que cada um sabe onde mora a sua dor e eles encontraram uma solução. E aí a gente começa a ver o quanto a gente tem que ficar atento mesmo a tudo que está ao nosso redor, porque numa hora dessa, ao invés de você julgar, você pode olhar e pode ver se você não pode, fazendo isso aqui, ajudar uma família para que não chegue a um desespero como esse. Cíntia fez uma matéria super linda com a Maria das Dores e o José Eliomar. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Quando eu fui na casa dele, que eu vi a realidade dele, que eu olhei nos olhos dele e vi que era um ato de amor, porque ele não queria que a filha dele morresse de fome, como ele estava passando fome. Então a gente vê que ele ama tanto aquela criança que ele preferia entregar aquela criança para ela não sofrer do que ficar com aquela criança em casa e às vezes aquela criança morrer de fome, ficar doente e perder aquela criança. A pandemia trouxe uma nova realidade. Uma realidade repleta de apreensão, medo e insegurança. Uma realidade que fez muitas famílias pensarem em tomar atitudes até então inimagináveis. O Melhor da Tarde vai contar uma dessas histórias. A família da Maria, do José e da pequena Isabela, que veio ao mundo em meio a esse caos. Mas diante da união de uma comunidade, empatia e solidariedade, a história se reverteu. Hoje, essa família é sólida, ela existe, tem dificuldades, mas também tem muita esperança. O desprendimento, altruísmo e medo. Entregar uma criança para a adoção não é crime no Brasil. A lei brasileira prevê que uma mulher possa sim entregar o filho biológico às autoridades para a adoção após o parto. O ideal é comunicar à justiça ainda durante a gestação, para que exista um melhor acompanhamento do caso, mas pode ocorrer também depois que a criança nascer. O Eliomar, ele me fez uma pergunta. Ele, moço, é fácil entregar uma criança para adoção? Aí respirei fundo e respondi, fácil é, né? A lei permite, mas o porquê de entregar essa criança? E aí ele veio me trazendo o que estava acontecendo com ele. Ele estava desempregado, com aluguel atrasado e sem o que comer dentro de casa. A esposa já com 9 meses para ganhar o neném e passando fome, dormindo com um colchão no chão, sem nada dentro de casa. Eu olhei nos olhos deles e fiz uma pergunta, você quer ter essa criança? Ele me respondeu quase chorando, dizendo, é meu sonho, então vocês vão ter. Aí ele, como? Não sei como, mas vocês vão ter. A gente vai ajudar vocês nessa situação. A situação atual trouxe mesmo uma nova realidade. O Conselho Tutelar tem papel fundamental no auxílio às comunidades e às famílias carentes. Eu venho de um trabalho de CCA, que é Centro de Criança e Adolescente. Com a pandemia, as escolas fecharam, as creches fecharam, os CCAs fecharam. E muitas dessas famílias não têm como alimentar essas crianças da forma adequada. Porque muitas vezes a criança ia para a escola de manhã, se alimentava na escola. À tarde ela vinha para o CCA, então ela já vinha alimentada às vezes porque à noite não tinha um alimento. E com a pandemia ficou tudo escancarado, porque não tem para onde essas famílias com essas crianças estão o dia inteiro em casa. Essas crianças precisam se alimentar. Querendo ou não, quanto mais você está em casa, maior o custo, maior o gasto. E não tem de onde tirar. A criança e o adolescente têm o direito assegurado. E essa decisão pode gerar conflitos internos e até um sentimento de culpa. Nós não sabíamos como é que ia ser, se nós não sabíamos se estava fazendo a coisa certa, a não ligar para escolher não ligar para o Conselho Tutelar e ficar com a criança, mesmo passando necessidade, ou ligar para lá e saber que a gente ia, sei lá, tipo assim, alguém ia comentar que a gente está dando, né, está querendo se livrar, mas eu não queria se livrar porque queria entregar a criança, porque a gente não estava com nada, não tinha nada realmente.
Luciano Rodrigues convive com as mais diversas situações e dramas. Seu cotidiano é lidar com tudo isso de forma intensa e difícil. Trabalho árduo e desafiador. A gente só pode abrigar uma criança em último caso, em última instância. Quando fala nessa questão de adoção, de entregar, a gente tem que pensar no que é uma criança viver sem a família. Então a gente pode destruir uma infância de uma família, de uma criança, por causa de um ato desesperado. Às vezes essa família está precisando de uma orientação, de uma luz, um caminho. E a gente tem quanto esse papel de, tanto que nós somos conselheiros, né? A gente vai aconselhar, a gente vai conversar, a gente vai ajudar, a gente é garantidor de direito. A gente vê se essa família tem um cadastro no CRAS para tentar um Bolsa Família, tentar um auxílio. A gente vê se essa criança está cadastrada na escola, tentar arrumar uma vaga. Se já está na idade do CCA, procurar um projeto, um CCA para essa criança ser inserida, para arrumar uma luz para essa família, que às vezes ela não tem, porque ela não tem essa informação. Às vezes ela tem um projeto do lado de casa, mas ela não sabe desse projeto. Vale ressaltar que o que é crime no Brasil é o abandono de um bebê ou entregar para alguém sem que o processo de adoção tenha sido formalizado. Nós ligamos, né, para o Luciano, aí ele falou que a gente teria que procurar o fórum, né? Aí eles vieram aqui no mesmo dia. Eles viram nessas condições aí eles conseguiram roupinha para a menina no mesmo dia. Conseguiu cesta básica. Independente das dificuldades que, infelizmente, refletem a realidade de muitas famílias brasileiras, o apoio psicológico, a ajuda da comunidade e a vontade de fazer o certo, tudo isso formam detalhes, são vários, aliás, mas que constroem uma história familiar e que, ao ser contada, traz à tona a iminente possibilidade de dias difíceis, não dá para fugir, porém repletas de amor, esperança e aprendizado. A gente vai tentar buscar umas coisas boas para dar para ela, né? Amor ela já tem, graças a Deus, muito, só cresce o amor. Só cresce. E a gente vai atrás do pão de cada dia, né? Esperança. Esperança, tem sim. Muita, né? Esperança e amor pelo outro nos ajuda. A pequena Isa nem imagina o que seus pais passaram, a incerteza deste momento acontecer. Mas aí, no colo da mãe, sendo amamentada, acariciada pelos pais, ela já é forte, saudável e feliz. E diante dos nossos olhos, a certeza de que o amor sempre vence. É o que vai fazer a diferença no mundo, é o que vai fazer a diferença para essas famílias, é esse olhar humano, é o meu, é o seu, é um pouquinho de cada, é o outro que vê essa história, se comove e ajuda. Porque às vezes falam, eu não tenho muito para ajudar, mas um pouco dela com um pouco do outro se torna muito e a gente consegue ajudar muitas e muitas pessoas. Ai, gente, mas que história mais linda, né? Foi, né, Kátia? E a postura do Luciano, do assistente social que está ajudando eles? Fundamental. Fundamental esse olhar de solidariedade do assistente social, Sim. que já é prova que é vocação mesmo. E sem essa ajuda, com certeza a gente poderia ter um final mais triste, mas não. A Isabela não estaria mais com a Maria das Dores e nem com o José Liomar. Essa bebezinha linda. Coisa mais mamando fofa. E tudo. Uma graça. Tá saudável, linda. Agora, você imagina a dor dessa mãe e desse pai, sabendo que eles não tinham trabalho, não tinham nem o que comer, não tinham o que dar para a filha e pensavam assim, melhor a gente sacrificar por ela. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. E se a gente multiplicasse, gente, quantas famílias podem estar vivendo isso hoje? Não é só Maria José e o Maria das Dores e o José que estão passando por isso, que tiveram a ajuda do Luciano, do assistente social. Esse sim, o Luciano é um grande anjo, mas sim. Assim como a Maria das Dores e o José, outros Josés, outras Marias nesse Brasil estão passando pela mesma coisa. Sim, e se a pessoa sente medo, né? Como na situação do casal, não tem como morar, onde morar direito, não tem dinheiro e pensa em dar um filho, que é muito difícil, mas sente medo, busque ajuda antes de tomar essa decisão. Pode ser que essa decisão seja a única saída, mas tente antes. Né? Exatamente. Olha, gente, quem quiser ajudar a Maria das Dores e o José Liomar, e a Isabelinha também, pode entrar em contato com o assistente social com o Luciano. Eu vou passar um Instagram dele, tá? @luciano.elipa, com H. Luciano
Elipa com H, e aí você pode deixar ali o que você pode doar, seja de dinheiro, seja de que tipo de ajuda que você pode dar, até um emprego muitas vezes para a Maria das Dores, ou então para o José Leomar, né? Boa, Kátia. Enquanto muita gente está desdenhando do emprego, tem muita gente querendo uma pequena oportunidade para fazer a diferença. Então, é bom a gente escolher quem de fato quer trabalhar, né? Com certeza. Linda, né?